Olá, seja bem-vindo ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e vou ler com vocês o livro A Criação do Patriarcado, História da Opressão das Mulheres pelos Homens, escrito pela Gerda Lerner e publicado pela primeira vez em 1986. Vamos ler a tradução da editora Cutrix, feita por Luísa Celera e publicada em 2019 aqui no Brasil. O sumário é dividido em agradecimentos, notas sobre definições, notas sobre cronologia e metodologia, Prefácio, Introdução, Capítulo 1, Origens, Capítulo 2, Hipótese de Trabalho, Capítulo 3, A Esposa Substituta e o Fantoche, Capítulo 4, A Mulher Escrava, Capítulo 5, A Esposa e a Concubina, Capítulo 6, O Velamento da Mulher, Capítulo 7, As Deusas, Capítulo 8, Os Patriarcas, Capítulo 9, A Aliança, Capítulo 10, Símbolos e Capítulo 11, A Criação do Patriarcado. Depois tem apêndice, com as definições, notas, bibliografia e índice remissivo. As ilustrações do livro aparecem entre as páginas 280 e 281. Antes de iniciar a leitura, eu quero lembrar que existem várias formas de estar fortalecendo o canal. Você pode seguir o conteúdo para acompanhar sempre que houver novos episódios, assim como dar 5 estrelas no Spotify, porque assim o conteúdo chega em mais e mais mulheres. Existe também uma rede de apoio colaborativo. Você pode estar contribuindo com qualquer valor no apoia.se/mulhereslendojuntas ou pelo Pix mulhereslendojuntas@gmail.com. E vamos para a leitura. Introdução. A história das mulheres é indispensável e essencial para a emancipação das mulheres. Após 25 anos pesquisando, ensinando e escrevendo sobre a história das mulheres, cheguei a essa certeza com base em teoria e prática. O argumento teórico será mais bem explicado neste livro. O argumento prático baseia-se em minha observação das profundas mudanças de consciência pelas quais passam as alunas de História das Mulheres. Essa disciplina muda a vida delas. Até mesmo uma breve exposição às experiências vivenciadas por mulheres do passado, como em oficinas e seminários, tem profundo efeito psicológico nas participantes. Ainda assim, a maior parte do trabalho teórico do feminismo moderno, desde Simone de Beauvoir até o presente, é ahistórica e negligente em termos de conhecimento feminista. Isso era compreensível no início da nova onda feminista, quando o conhecimento sobre o passado das mulheres era escasso, mas na década de 80, mesmo com a abundante disponibilidade de excelentes trabalhos acadêmicos sobre a história das mulheres, a distância entre conhecimento histórico e crítica feminista em outros campos persiste. Antropólogos críticos literários, sociólogos, cientistas políticos e poetas já apresentaram trabalhos teóricos com base na história, mas a obra de especialistas em história das mulheres não se tornou parte do discurso comum. Creio que os motivos para isso ultrapassem a sociologia das mulheres, que fazem crítica feminista, e também as limitações de suas experiências acadêmicas e educação. Os motivos estão na relação das mulheres com a história, dominada por conflitos e bastante problemática. O que é história? Precisamos distinguir o passado não registrado, todos os eventos do passado, segundo os seres humanos se recordam deles, da história, o passado registrado e interpretado. Assim como os homens, as mulheres são e sempre foram sujeitos e agentes da história. Uma vez que as mulheres são metade e às vezes mais da metade da humanidade, elas sempre compartilharam o mundo e o trabalho tal qual os homens. As mulheres são e foram peças centrais e não marginais para a criação da sociedade e a construção da civilização. Também dividiram com os homens a preservação da memória coletiva, que dá forma ao passado, tornando-o tradição cultural. Fornece o elo entre gerações e conecta passado e futuro. Essa tradição oral foi mantida viva em forma de poemas e mitos, que tanto homens quanto mulheres criaram e preservaram em folclore, arte e ritos. O fazer história, com H maiúsculo, por outro lado, é uma criação que remonta à época da invenção da escrita na antiga Mesopotâmia. Da época dos reis da antiga Suméria em diante, historiadores, fossem sacerdotes, servos reais, escribas, clérigos ou alguma classe de intelectuais com instrução universitária, passaram a selecionar os eventos que seriam registrados e a interpretá-los para que tivessem significado e significância. Até o passado mais recente, esses historiadores eram homens, e o que registravam era o que os homens haviam feito, vivenciado e considerado significativo. Chamaram isso de história,
e afirmaram ser ela universal. O que as mulheres fizeram e vivenciaram ficou sem registro, tendo sido negligenciado, bem como a interpretação delas, que foi ignorada. O conhecimento histórico, até pouco tempo atrás, considerava as mulheres irrelevantes para a criação da civilização e secundárias para atividades definidas como importantes em termos históricos. Assim, o registro gravado e interpretado do passado da espécie humana é apenas um registro parcial, uma vez que omite o passado de metade dos seres humanos, sendo, portanto, distorcido, além de contar a história apenas do ponto de vista da metade masculina da humanidade. Rebater esse argumento, como costuma ser feito, mostrando que grandes grupos de homens, possivelmente a maioria, também foram eliminados do registro histórico por muito tempo, devido a interpretações preconceituosas de intelectuais que representavam os interesses de pequenas elites, é desviar da questão. Um erro não anula o outro. Os dois erros conceituais precisam ser corrigidos. Assim como grupos antissubordinados, tal como camponeses, escravos e o proletariado, alcançaram posições de poder, ou pelo menos de inclusão, na organização política, suas experiências devem se tornar parte do registro histórico. Ou seja, com relação às experiências dos homens daquele grupo, as das mulheres, como sempre, foram excluídas. A questão é que homens e mulheres sofreram exclusão e discriminação por razões de classe, mas nenhum homem foi excluído do registro histórico por causa de seu sexo, embora todas as mulheres o tenham sido. As mulheres foram impedidas de contribuir com o fazer história, ou seja, a ordenação e a interpretação do passado da humanidade. Como esse processo de dar significado é essencial para a criação e perpetuação da civilização, podemos logo ver que a marginalização das mulheres nesse esforço as coloca em uma posição ímpar e segregada. As mulheres são a maioria, mas são estruturadas em instituições sociais como se fossem minoria. Embora as mulheres tenham sido vitimadas por isso, e também por muitos outros aspectos de sua longa subordinação aos homens, é um erro básico tentar conceituar as mulheres essencialmente como vítimas. Fazê-lo de maneira instantânea esconde o que deve ser admitido como fato da situação histórica feminina. As mulheres são essenciais e peças centrais para criar a sociedade. São e sempre foram sujeitos e agentes da história. As mulheres fizeram história, mesmo sendo impedidas de conhecer a própria história e de interpretar a história, seja delas mesmas ou a dos homens. Foram excluídas da iniciativa de criar sistemas de símbolos, filosofias, ciências e leis. Elas não apenas vêm sendo privadas de educação ao longo da história, em toda a sociedade conhecida, mas também excluídas da formação de teorias. Nomeei de a dialética da história das mulheres a tensão entre a experiência histórica real das mulheres e sua exclusão da interpretação dessa experiência. Essa dialética impulsionou as mulheres para o processo histórico. A contradição entre a centralidade e o papel ativo das mulheres na criação da sociedade e sua marginalização no processo de dar significado por meio de interpretação e explicação é uma força dinâmica, fazendo com que elas lutem contra a própria condição. Nesse processo de embate, em determinados momentos históricos, quando as mulheres adquirem consciência das contradições em sua relação com a sociedade e com o processo histórico, estas são percebidas do modo correto e chamadas de privações, algo que as mulheres compartilham como grupo. Essa tomada de consciência por parte das mulheres torna-se a força dialética que as impele à ação para mudar a própria condição e começar um novo relacionamento com a sociedade dominada pelos homens. Em razão dessas condições exclusivas das mulheres, elas tiveram uma experiência histórica expressivamente diferente da dos homens. Comecei fazendo a seguinte pergunta: quais são as definições e os conceitos necessários para que possamos explicar a relação única e segregada das mulheres em relação ao processo histórico, ao fazer história e à interpretação do próprio passado? Outra questão que esperava que meu estudo abordasse tinha relação com o longo atraso, mais de 3.500 anos, de conscientização feminina sobre a própria posição de subordinação na sociedade. Qual seria a explicação? O que poderia explicar a cumplicidade histórica das mulheres em preservar o sistema patriarcal que a subjugava e em transmitir tal sistema ao longo das gerações a seus filhos de ambos os sexos? Essas questões são importantes e desagradáveis porque parecem revelar respostas que indicam a vitimização e a inferioridade essencial das mulheres.
Acho que é o motivo pelo qual essas questões não foram abordadas antes por pensadoras feministas, embora o conhecimento masculino tradicional nos tenha oferecido a resposta patriarcal. Mulheres não produziram avanços importantes no campo do pensamento devido à preocupação, determinada biologicamente, com a criação dos filhos e as emoções. Essa seria a causa da inferioridade essencial das mulheres em relação ao pensamento abstrato. Em vez disso, parto do princípio de que homens e mulheres são biologicamente diferentes, mas que os valores e as implicações baseadas nessa diferença resultam da cultura. Quaisquer diferenças perceptíveis no presente quanto a homens como grupo e mulheres como grupo são resultado da história particular das mulheres, que é basicamente diferente da história dos homens. Isso ocorre em razão da subordinação das mulheres aos homens, que é mais antiga do que a civilização, e da negação da história das mulheres. A existência da história das mulheres foi ignorada e omitida pelo pensamento patriarcal, fato que afetou a psicologia de homens e mulheres de forma significativa. Comecei com a convicção, compartilhada pela maioria das pensadoras feministas, de que o patriarcado como sistema é histórico, tem início na história. Sendo assim, pode ser extinto pelo processo histórico. Se o patriarcado fosse natural, ou seja, com base em determinismo biológico, então mudá-lo seria mudar a natureza. Pode-se argumentar que mudar a natureza é exatamente o que a civilização fez, mas que, até agora, a maioria dos benefícios advindos do domínio sobre ela, que os homens chamam de progresso, favoreceu o grupo masculino da espécie. Por que e como isso aconteceu são perguntas históricas, não importando como são explicadas as causas da subordinação feminina. Minha hipótese sobre as causas e origens da subordinação das mulheres será discutida com mais detalhes nos capítulos 1 e 2. O que importa para minha análise é a compreensão de que a relação de homens e mulheres com o conhecimento de seu passado é, por si só, uma força motriz no fazer história. Se fosse o caso de a subordinação das mulheres anteceder a civilização ocidental, supondo-se que tal civilização tenha começado com um registro histórico escrito, minha investigação deveria ter início no 4º milênio a.C. Foi isso que me levou, como historiadora americana especializada no século XIX, a passar os últimos 8 anos trabalhando com a história da antiga Mesopotâmia, a fim de responder às respostas que considero essenciais para criar uma teoria feminista da história. Embora as perguntas sobre a origem me interessassem a princípio, logo percebi que eram bem menos significativas do que as perguntas a respeito do processo histórico pelo qual o patriarcado se estabeleceu e se institucionalizou. Esse processo manifestou-se na organização familiar e nas relações econômicas, na instituição de burocracias religiosas e governamentais e na mudança de cosmogonias, expressando a supremacia de divindades masculinas. Embasada em obras teóricas existentes, eu admitia que essas mudanças ocorriam como evento em um período relativamente curto, que pode ter coincidido com a instituição de estados arcaicos ou pode ter ocorrido um pouco antes, na época da instituição da propriedade privada, o que originou a sociedade de classes. Sob a influência de teorias marxistas de origem, que serão abordadas com mais detalhes no capítulo 1, eu visualizava um tipo de subversão revolucionária que teria alterado visivelmente as relações de poder na sociedade. Esperava encontrar mudanças econômicas que houvessem causado mudanças em ideias e sistemas explicativos religiosos. Procurava, em particular, por mudanças visíveis no status econômico, político e jurídico das mulheres. Mas, conforme emergi no estudo das ricas fontes da história do Antigo Oriente Próximo e comecei a considerá-las em sequência histórica, ficou claro para mim que minha suposição havia sido muito simplista. O problema não está nas fontes, pois com certeza elas são abundantes para a reconstrução da história social da antiga sociedade mesopotâmica. O problema de interpretação é semelhante ao enfrentado por historiadores de qualquer campo que abordem a história tradicional com questões relativas às mulheres. Existe pouco material significativo disponível sobre mulheres, e o que existe é puramente descritivo. Ainda não foram propostas interpretações nem generalizações a respeito de mulheres por especialistas de trabalho de campo. Assim, a história das mulheres e a história das relações inconstantes dos sexos nas épocas mesopotâmicas ainda precisam ser escritas. Tenho maior respeito pela erudição e pelo conhecimento técnico e linguístico
dos acadêmicos da área de estudos do Antigo Oriente Próximo, e tenho certeza que em algum momento algum deles fará uma pesquisa que sintetizará e colocará em perspectiva adequada a história praticamente não contada do inconstante status social, político e econômico das mulheres no terceiro e segundo milênios antes de Cristo. Por não ter formação em assiriologia e não ser capaz de ler os textos cuneiformes originais, não tentei escrever essa história. Entretanto, percebi que a sequência de eventos parecia ser um tanto diferente do que eu havia previsto. Embora a formação de estados arcaicos, que acompanhou ou coincidiu com grandes mudanças econômicas, tecnológicas e militares, tenha trazido consigo mudanças distintas nas relações de poder entre homens e mulheres, não havia, em lugar algum, evidências de subversão. O período do estabelecimento do patriarcado não foi um evento, mas um processo que se desenrolou durante um espaço de tempo de quase 2.500 anos, de cerca de 3.100 a 600 anos antes de Cristo. Aconteceu, mesmo no Antigo Oriente Próximo, em ritmo e momentos diferentes, em sociedades distintas. Além disso, as mulheres pareciam ter status diferentes em aspectos distintos da vida, de modo que, por exemplo, na Babilônia do segundo milênio a.C., a sexualidade das mulheres era totalmente controlada pelos homens, enquanto algumas delas tinham grande independência econômica, muitos direitos e privilégios legais, e ocupavam várias posições importantes, de alto status na sociedade. Fiquei perplexa em descobrir que as evidências históricas em relação às mulheres faziam pouco sentido quando consideradas de acordo com os critérios tradicionais. Depois de um tempo, comecei a perceber que precisava focar mais no controle da sexualidade e da reprodução das mulheres do que nas habituais questões econômicas. Então passei a procurar as causas e os efeitos desse controle sexual. Conforme o fiz, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Não conseguia compreender o que significavam as evidências à minha frente, porque eu avaliava a formação de classes, aplicada a homens e mulheres, com a presunção tradicional de que o que era verdade para homens também era verdade para mulheres. Quando comecei a questionar como a definição de classe era diferente para homens e mulheres, desde o início da sociedade de classes, as evidências à minha frente fizeram sentido. Neste livro, desenvolverei as seguintes propostas. A apropriação da função sexual e reprodutiva das mulheres pelos homens ocorreu antes da formação da propriedade privada e da sociedade de classes. A transformação dessa capacidade em mercadoria, na verdade, está no alicerce da propriedade privada. Capítulos 1 e 2. B. Os estados arcaicos foram organizados no formato do patriarcado. Assim, desde o início, o Estado tinha interesse fundamental na permanência da família patriarcal. Capítulo 3. C. Os homens aprenderam a instituir dominância e hierarquia sobre outras pessoas, praticando antes a dominação sobre as mulheres do próprio grupo. Isso se manifestou na institucionalização da escravidão, que começou com a escravização de mulheres dos grupos conquistados. Capítulo 4. D. A subordinação sexual das mulheres foi institucionalizada nos mais antigos códigos de leis e imposta pelo poder total do Estado. Garantia-se a cooperação das mulheres por vários meios: força, dependência econômica do chefe de família, privilégios de classe concedidos a mulheres dependentes e obedientes das classes mais altas, e pelo artifício da divisão de mulheres em respeitáveis e não respeitáveis. Capítulo 5. A classe, para os homens, foi e é baseada na relação com os meios de produção. Aqueles que possuíam os meios de produção podiam dominar os que não os possuíam. Para as mulheres, a classe é mediada pelos seus vínculos sexuais com o homem, que então lhes proporciona acesso a recursos materiais. A divisão de mulheres entre respeitável, ou seja, vinculada a um homem, e não respeitável, ou seja, sem vínculo com o homem ou livre de todos os homens, é institucionalizada em leis relacionadas ao uso de véu por mulheres. Capítulo 6. F. Depois de muito tempo de subordinação sexual e econômica aos homens, as mulheres ainda desempenham papéis ativos e respeitáveis de mediação entre seres humanos e deuses, como sacerdotisas, videntes, adivinhas e curandeiras. O poder feminino metafísico, em particular o poder de dar a vida, é venerado por homens e mulheres na forma de deusas poderosas, mesmo bastante tempo depois de as mulheres serem subordinadas aos homens na maioria dos aspectos da vida. Capítulo 7.
G. O destronamento de deusas poderosas, sendo substituídas por um deus masculino dominante, ocorre em quase todas as sociedades do Oriente Próximo após a instituição de uma monarquia forte e imperialista. De forma gradual, a função de controlar a fertilidade, que antes cabia totalmente às deusas, é representado por meio da cópula, real ou simbólica, do deus masculino ou deus-rei com a deusa ou sua sacerdotisa. Por fim, a sexualidade, erotismo e a procriação são separadas com o surgimento de deusas específicas para cada função, e a deusa-mãe transforma-se na esposa cônjuge do deus masculino principal. Capítulo 7. H. O surgimento do monoteísmo hebraico toma a forma de um ataque aos cultos difundidos a várias deusas da fertilidade. Ao escrever o Gênesis, a criação e a procriação são atribuídas ao Deus onipotente, cujos epitáfios Senhor e Rei o estabelecem como um Deus masculino. E a sexualidade feminina, a não ser para fins de procriação, passa a ser associada ao pecado e ao mal. Capítulo 8. I. Na instituição da comunhão da aliança, o simbolismo básico e o real contrato entre Deus e a humanidade admitem como fato a posição subordinada das mulheres e a exclusão da aliança metafísica e da comunhão da aliança terrena. O único acesso das mulheres a Deus e à comunhão sagrada é na função de mãe. Capítulo 9. E J. Essa desvalorização simbólica das mulheres em relação à divindade torna-se uma das metáforas fundamentais da civilização ocidental. A outra metáfora fundamental é oferecida pela filosofia aristotélica, que admite como fato que mulheres são seres humanos incompletos e defeituosos de uma categoria totalmente diferente da dos homens. Capítulo 10. É com a criação desses dois construtos metafóricos que se constroem os próprios alicerces dos sistemas de símbolo da civilização ocidental, que a subordinação das mulheres passa a ser vista como natural, tornando-se, em decorrência disso, invisível. É isso que, enfim, estabelece com firmeza o patriarcado como realidade e como ideologia. Qual é a relação entre conceitos, e especificamente conceitos sobre gênero, e as forças sociais e econômicas que moldam a história? Para isso tem uma nota. Sexo é o fato biológico de homens e mulheres. Gênero é a definição cultural de comportamento definido como apropriado aos sexos em determinada sociedade de uma época específica. Gênero é um conjunto de papéis culturais, portanto, é um produto cultural que varia ao longo do tempo. Voltando. A matriz de qualquer conceito é a realidade. As pessoas não podem conceber algo que elas próprias não tenham vivenciado, ou pelo menos que outras pessoas não tenham vivenciado antes delas. Assim, imagens, metáforas e mitos manifestam-se de maneira prefigurada pela experiência passada. Em épocas de mudança, as pessoas reinterpretam esses símbolos de novos jeitos, originando-se, assim, novas combinações e novas compreensões. O que estou tentando fazer neste livro é traçar, por meio de evidências históricas, o desenvolvimento dos principais conceitos, símbolos e metáforas pelos quais as relações patriarcais entre gêneros foram incorporados à civilização ocidental. Cada capítulo é construído em torno de uma dessas metáforas para o gênero, conforme indicado no título do capítulo. Tentei isolar e identificar os aspectos pelos quais a civilização ocidental construiu o gênero e estudá-los em momentos ou épocas de mudança. Tais aspectos consistem de normas sociais incorporadas em papéis sociais, em leis e em metáforas. De certo modo, esses aspectos representam artefatos históricos com base nos quais se pode compreender a realidade social que originou o conceito ou a metáfora. Ao tratar as mudanças em metáforas ou representações, pretende-se ser possível traçar os desdobramentos históricos subjacentes na sociedade, mesmo na ausência de outras evidências históricas. No caso da sociedade mesopotâmica, a abundância de evidências históricas torna possível, na maioria dos casos, a confirmação de uma análise de símbolos por comparação com tais evidências concretas. As principais metáforas e representações de gênero da civilização ocidental vieram de fontes mesopotâmicas e depois hebraicas. É claro que seria desejável estender este estudo a fim de incluir influências árabes, egípcias e europeias, mas tal iniciativa demandaria mais anos de pesquisa acadêmica, com que posso, na minha idade, esperar me comprometer. Só posso esperar que meu esforço para reinterpretar as evidências históricas disponíveis inspire outros,
para que continuem a fazer as mesmas perguntas em sua área de especialidade e com ferramentas acadêmicas disponíveis mais refinadas. Quando iniciei este trabalho, eu o concebi como o estudo da relação das mulheres com a criação do sistema de símbolos, sua exclusão desse processo, seus esforços para escapar da desvantagem educacional sistemática a qual eram sujeitas e, por fim, a tomada de consciência feminista. Mas, conforme progredia meu trabalho com as fontes da antiga Mesopotâmia, a riqueza de evidências me obrigou a expandir o livro para 2 volumes, o primeiro deles terminando por volta de 400 a.C., e o segundo volume abordando a ascensão da consciência feminista, obra que abrange a era cristã, da Idade Média até o século XVIII. Embora eu acredite que minha hipótese tenha ampla aplicabilidade, não estou, com base no estudo de uma região, tentando propor uma teoria geral sobre o surgimento do patriarcado e do machismo. A hipótese teórica que apresento para a civilização ocidental vai precisar ser testada e comparada com outras culturas quanto à aplicabilidade geral. Ao nos dedicarmos a esta investigação, como devemos pensar em mulheres como grupo? 3 metáforas podem nos ajudar a enxergar as coisas desse novo ponto de vista. Em seu brilhante artigo de 1979, Joan Kelly falou sobre a nova dupla visão do conhecimento feminista. Abre aspas. O lugar da mulher não é uma esfera ou domínio da existência à parte, mas uma posição dentro da existência social de forma geral. O pensamento feminista caminha para além da visão dividida da realidade social herdada do passado recente. Nosso real ponto de vista mudou, abrindo espaço para a nova conscientização do lugar da mulher na família e na sociedade. O que vemos não são 2 esferas da realidade social, lar e trabalho, privado e público, mas 2 ou 3 conjuntos de relações sociais. Fecha aspas. Estamos adicionando a visão feminina à visão masculina, e esse processo é transformador. Mas a metáfora de Joan Kelly precisa dar um passo a mais. Quando usamos um dos olhos para enxergar, nossa visão tem alcance limitado e nenhuma profundidade. Ao adicionar apenas a visão do outro olho, nosso alcance aumenta, mas a visão continua sem profundidade. Apenas quando os 2 olhos enxergam juntos é que obtemos total alcance de visão e percepção exata de profundidade. O computador nos oferece outra metáfora. Ele nos mostra uma imagem de triângulo, bidimensional. Ainda mantendo essa imagem, o triângulo se move no espaço e vira uma pirâmide, tridimensional. Agora, a pirâmide se move no espaço e cria uma curva, a 4ª dimensão, ainda mantendo a imagem da pirâmide e do triângulo. Vemos as 4 dimensões de uma vez, sem perder nenhuma, mas observando também a verdadeira relação de uma com as outras. Ver da forma como vemos, em termos patriarcais, é bidimensional. Adicionar mulheres à estrutura patriarcal torna a visão tridimensional, mas apenas quando a 3ª dimensão está totalmente integrada e caminha com o conjunto, apenas quando a visão das mulheres é equivalente à visão dos homens, é que percebemos as verdadeiras relações do todo e das conexões internas das partes. Por fim, outra imagem. Homens e mulheres vivem em um palco no qual desempenham seus papéis designados, ambos de igual importância. A peça não pode prosseguir sem os 2 tipos de atores. Nenhum deles contribui mais ou menos para o conjunto. Nenhum é secundário nem dispensável. Mas o cenário é concebido, pintado e definido por homens. Homens escreveram a peça, dirigiram o espetáculo, interpretaram os significados da ação. Eles se autoescalaram para os papéis mais interessantes e heróicos, deixando para as mulheres os papéis de coadjuvante. Conforme as mulheres tomam consciência da diferença na forma como se encaixam na peça, pedem mais igualdade na distribuição de papéis. Elas ofuscam a atuação dos homens algumas vezes, em outras, substituem um ator que faltou. Por fim, com muito esforço, as mulheres ganham o direito ao acesso à distribuição igual de papéis, mas antes precisam se qualificar. Os termos das qualificações são novamente definidos por homens. Eles julgam se as mulheres estão à altura, eles permitem ou negam a entrada delas. Dão preferência a mulheres submissas e àquelas que se encaixam com perfeição na descrição da vaga. Homens punem, por meio da ridicularização e exclusão, qualquer mulher que se encaixe no direito de interpretar o próprio papel, ou, o pior dos pecados, reescrever o roteiro.
Leva muito tempo para que as mulheres entendam que receber papéis iguais não as tornará iguais enquanto o roteiro, os objetos de palco, o cenário e a direção ficarem estritamente a cargo de homens. Quando as mulheres começam a se dar conta disso e se reúnem entre os atos ou mesmo durante o espetáculo para discutir o que fazer a respeito, a peça chega ao fim. Observar a história registrada como se fosse uma peça nos faz perceber que a história das atuações ao longo de milhares de anos foi registrada apenas por homens e contada com as palavras deles. A atenção desses homens estava voltada principalmente para os homens. Não surpreende que não tenham observado todas as ações que as mulheres realizaram. Por fim, nos últimos 50 anos, algumas mulheres conquistaram a educação necessária para escrever os roteiros da companhia de teatro. Conforme escreviam, começaram a prestar mais atenção ao que as mulheres faziam. Ainda assim, haviam sido bem adestradas pelos mentores homens. Então, no todo, também acharam mais importante o que os homens faziam, e no desejo de melhorar o papel das mulheres no passado, procuraram com atenção mulheres que haviam feito o que os homens fizeram. Assim nasceu a história compensatória. O que as mulheres precisam fazer, o que as feministas estão fazendo agora, é apontar para o palco, os cenários, os objetos, o diretor e o roteirista, como fez a criança que gritou que o rei estava nu, tal como no Conto de Fadas, e dizer que a desigualdade básica entre nós encontra-se dentro dessa estrutura, e depois elas precisam destruí-la. Como será escrita a história quando esse guarda-chuva de dominação for eliminado e a definição for compartilhada igualmente por homens e mulheres? Desvalorizaremos o passado? Subverteremos as categorias? Trocaremos a ordem pelo caos? Não. Apenas caminharemos sob um céu de igualdade. Observaremos como ele muda, como as estrelas nascem e a lua gira, e descreveremos a Terra e seus processos em vozes masculinas e femininas. Poderemos, no fim das contas, enxergar mais enriquecimento. Agora, sabemos que o homem não é o parâmetro do que é humano. Homens e mulheres o são. Os homens não são o centro do mundo. Homens e mulheres o são. Essa compreensão transformará a consciência de forma tão decisiva quanto a descoberta de Copérnico de que a Terra não é o centro do universo. Poderemos interpretar papéis específicos no palco, às vezes trocando-os ou decidindo mantê-los, como quisermos. Poderemos descobrir novos talentos entre aquelas que sempre viveram sob o guarda-chuva criado por outro. Poderemos descobrir que aquelas que antes carregaram o fardo tanto da ação quanto da definição, agora podem ter mais liberdade para agir e experimentar o genuíno prazer de existir. Nossa obrigação de descrever o que encontraremos não é maior do que era a obrigação dos exploradores que navegaram o limiar do mundo só para descobrir que o mundo era redondo. Jamais saberemos enquanto não começarmos. O processo, em si, é o caminho, é o objetivo.